Voltando com coisas de mulherzinha, hoje falando em TPM, vocês observaram no primeiro bloco que o Dr. Lauro disse, TPM não é frescura. Temos profissionais aqui que estão nos mostrando que uma mulher em TPM tem que ser tratada com muito carinho. Então, voltando a esse segundo bloco, vamos ver mais colaborações aqui do pessoal pelo... Ai, quase que não saiu. Mais colaborações dos nossos amigos aqui pela internet. A Luciane Lentes, que está interagindo aqui conosco através do MSN, coisasdemulherzinha@hotmail.com, está falando. Olha, o meu comentário a respeito é que há não muito tempo atrás não se conhecia tal TPM. Se conhecia os sintomas e não o problema. E muito menos se tratava de um problema sério, que precisava ter o reconhecimento para então, poder tratá-lo. Hoje se entende porque de tantas mulheres que do nada mostravam um lado que não se conhecia de determinadas pessoas. Enfim, a minha avó hoje tem 92 anos de idade, nunca foi reconhecida por ter o diagnóstico de TPM. Os da família só diziam que ela tinha crises de nervos. Mas ela, como é de família reservada, nunca teve a oportunidade de ter o conhecimento e o diagnóstico de tal situação. Hoje as noras e filhas é quem acham e tem certeza de que ela sofreu uma vida toda de TPM e nunca foi entendida. Ela tinha como sintomas da TPM angústia, agitação, que levavam ela a sair de casa, sair pela estrada, até se acalmar e depois voltava mais tranquila. Ela fugia. Ela saía da casinha e voltava. Dela disse, essa é a história da minha avó, mas eu conheço muitas dessas que não são compreendidas. Pois é, aquela história, né? Frescura, isso é coisa de mulherzinha, mas pejorativo mesmo, né? Sim, sim, não dê importância, né? Mais alguma colaboração? A Morgana, do centro, que está através do Facebook, né, Coisas de Mulherzinha, está pedindo para perguntar para o Dr. Lauro. Se a TPM está ligada aos hormônios, o anticoncepcional é visto como um tratamento? As mulheres que se programam com o anticoncepcional para não menstruar não tem TPM? Boa pergunta. Vou tomar anticoncepcional até os 90 anos, então. Também pode. Pode? Também pode, tudo é liberado. Mas assim, eu achei importante a colocação da menina que fala sobre a avó, né? Como eu falei ali, de 3 a 8% das pessoas, elas têm fortes sintomas. Os sintomas da TPM, eles são tão indistintos que tu não consegue colocá-los numa folha, tu não consegue elencar ele, porque são muito variáveis. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive há uns tempos atrás uma paciente e ela veio para mim assim, doutor, todas as vezes que eu menstruo, os meus lábios incham, o lábio de baixo incha, fica extremamente inchado. Eu achei essa coisa engraçada, nunca li, nunca vi e tal, né? E eu digo, bom, tu faz o seguinte, quando tu menstruares, tu volta no meu consultório e eu quero ver. Mas ela tinha me desenhado um lábio, assim, extremamente inchado, inclusive toda a mucosa para fora, né? E eu, fiquei assim... Até Angelina Jolie quando menstrua, mais olha. uma Angelina Jolie. Não sei se ela tinha o Brad dela, mas ela é uma Angelina Jolie. E tu fica naquela expectativa e ela veio me mostrar realmente, Rosane, era um lábio, assim, muito inchado. E ele é como se fosse daqueles índios que colocam aqueles botões, né, no lábio. Ele ficava natural, aqueles lábios para fora, assim. Tá? Aí tu começa a entender que realmente aquilo pode acontecer. Por um processo inflamatório, por processo de aromatase, enzimas que participam de todo o ciclo também, né? Então, alguma coisa acontecia naquela mulher de 8 anos para cá, ela deveria ter mais ou menos na época uns 42 anos, de 8 anos para cá, que aconteceu isso. Mas agora, como esse processo se deu, não se sabe. A menina fala da avó e ela coloca muito bem isso. Não se tinha diagnóstico, não se fazia diagnóstico. E como não se fazia diagnóstico, tu não reconhecia. Por exemplo, hoje, tu reconhece, por exemplo, uma cefaleia dentro de um ciclo menstrual. E tu já vai anexar essa cefaleia à TPM. Então, isso fica muito fácil hoje para nós. Mas até 1931, né, quando eles começaram a produzir esse conhecimento todo para chegar até nós, muito se passou. Né? E até então nós não tínhamos conhecimento nenhum. Então, acho que foi muito bem colocado. Quanto ao do hormônio, né,
Um dos tratamentos que a gente usa é usar o anticoncepcional de forma direta, né? Isso é um trabalho brasileiro, isso é um cientista brasileiro que colocou essa fórmula para nós, nos outorgou, né, a possibilidade de nós fornecermos isso, né, que é o Edmar Coutinho, né? E ele inclusive, ele foi o criador do hormônio Lovely, foi o primeiro hormônio usado de forma direta, sem pausa, né? E hoje as nossas mulheres, graças a Deus, não precisam passar pelo trabalho da menstruação, se assim não quiserem. Mas e doutora, a menstruação é desculpa também, é desculpa que a gente usa. E eles não vão querer comprovar, né? Então, não, hoje eu não posso, estou naqueles dias. Jane, tu consegue reconhecer as tuas alunas, assim, quando elas chegam na academia? Hoje ela está com TPM. Sim. Ou elas já se declaram assim, Jane, hoje estou com TPM, eu quero um exercício diferente. Não, elas não falam, mas elas chegam mais quietas, pelos sintomas, as pessoas ficam um pouco depressivas nesse período, mais quietas, sentem muitas dores no corpo, seio, articulações, e dizem, minha pele está delicada hoje, quando eu vou encostar na barra parece que eu vou me machucar. Então eu já pergunto, você vai menstruar? Vou ficar menstruada. Então eu já começo um trabalho de relaxamento, uma aula bem mais leve, vamos dançar, vamos soltar esse quadril, não vamos treinar nada. Então, muitas vezes elas precisam mais conversar naquele momento, colocar alguma coisa, choram, foi a questão que você falou da sua amiga, choram, nem querem aula. Então, eu trabalho há 11 anos, a pessoa chega, eu já sei o que a pessoa, né, minha aluna está sentindo, então a gente tem esse trabalho mais de relaxamento nesses dias. Já para essas pessoas que sentem muita raiva, que são raivosas, né, uma aula de arte marcial seria uma opção. O Muay Thai é maravilhoso. Hoje eu soquei, eu não sabia se eu chorava, se eu socava, mas deu tudo certo. Seria uma aula bem interessante. Ela vai gastar bastante energia, aquela raiva dela ali, vai jogar tudo para fora e vai voltar um pouco mais calma para casa. É bem melhor do que ela colocar para fora e acabar às vezes magoando alguma pessoa da família que está próximo da gente, né? Mas, e Karina, tem alimentos que minimizam os sintomas da TPM ou isso tudo é balela? Só o chocolate? Bom, chocolate, já fiquei triste com a história do chocolate. Então, assim, ó, a TPM nada mais é também do que ter uma alimentação saudável, acho que em base em relação Mas aí o mês inteiro ou só naquela época? Daí assim, ó, se você não consome o mês inteiro uma alimentação saudável, de preferência de 10 a 15 dias antes de vir a menstruação. Então, assim, ó, tem vários estudos que dizem que o cálcio, as mulheres que consomem bastante cálcio, que no caso são o leite, os derivados do leite, elas não têm TPM, enquanto aquelas que não consomem têm TPM. Então, assim, um bom aliado seria o cálcio. Como o doutor falou, tem aquelas queda de hormônio, aquelas dificuldades do hormônio. Então, assim, ó, os hormônios, o que acontece? O selênio também ajuda, tá? Nessa fase, o selênio ele tem, mas no caso ele tem onde? Qual alimento? Tem na castanha do Pará. Então, de consumir de 2 a 3 unidades por dia. Só isso? A gente pode ter aqueles pacotinhos. Não, aí você vai ganhar. Tem gordura. Aí você vai acabar ganhando. Não, mas aí eu tenho que garantir o emprego da Jane? Aí você vai acabar ganhando peso. E quais os alimentos que acabam com a gente, assim, que aumentam os sintomas? Que a gente deve estar diminuindo. Como tem muita retenção de líquido, né, nessa fase, muito inchaço, então você tem que estar diminuindo o consumo de sal. Os doces tem que estar diminuindo. Gordura saturada nas carnes também tem que estar diminuindo. Gente. Isso. Então seria esse mais ou menos o alimento que você tem que estar diminuindo nessa fase. Gente, além de TPM, eu vou ficar revoltada, eu não posso comer batata frita. Não vou poder comer chocolate. Doce nem pensar, que inferno isso. Mas, e aí me diz, e tu, quando tu tem TPM, tu cuida da tua alimentação? Não, na verdade, assim, ó, quando eu tô com TPM, eu acordo e ninguém pode falar comigo que eu já fico irritada. Levantei da cama e já fico irritada. Diz assim, bom dia, e tu pergunta pra quem, né? Sim, não sei pra quem, porque pra mim tá um péssimo dia. Assim, eu costumo cuidar da minha alimentação, com bastante fruta, verdura. Tem que tomar bastante água também nesse período, né? Por causa da retenção de líquido, então tem que comer bastante frutas que tenham líquido, como a melancia, o abacaxi, entende? Então, assim, às vezes eu me cuido, outras vezes a gente acaba se descuidando. Casa de ferreiro, né? Não é porque eu sou nutricionista que é 100%. Não, aí a gente pode fazer uma devassa na tua geladeira ou não? Pode. E tu, Jane, para dar aula em TPM, como é que tu te comporta? Então, no caso, assim, eu dou 10, 12 horas de aula de pole dance por dia e trabalho com a parte, assim, sensual das mulheres também.
Então, acredito que o meu organismo já libera uma quantidade bem boa de serotonina e eu passo bem tranquila. Bem tranquila. Antes de dar a aula de pole dance, eu tinha dores de cabeça fortíssimas, tinha uma depressão horrível, não gostava de ver ninguém. Depois que eu comecei a dar essas aulas, treinamento, então passou bastante, aliviou bastante. Olha, é uma opção. É uma opção a gente pegar no poste. Então, no próximo intervalo, nós vamos ver se o homem tem TPM também. Será? Aguardem que Coisas de Mulherzinha já volta.